Olá pessoal, boa noite. Aqui é o Rubens do portal Aprendendo Inglês e hoje vou dar umas dicas para vocês muito interessantes sobre como encontrar um parceiro para conversação. Bom, como sempre, eu estou indicando aqui nas referências, na descrição do vídeo, uma enorme quantidade de links que vocês depois poderão consultar para realmente levar em frente a ideia de encontrar alguém para poder praticar a conversação. Para você alcançar a fluência, você vai ter que praticar e utilizar todas as oportunidades que você puder para poder praticar a língua inglesa. O modelo tradicional de ensino de aprendizagem de inglês, ele leva aproximadamente 8 anos. Isso se você ficar naquela rotina de 2 aulas por semana, geralmente 2 aulas de 1h30, 90 minutos, né? E você vai ter 4 anos do curso básico, mais 2 anos do curso intermediário e mais 2 anos do curso avançado. Se você aproveitar, e como a grande maioria dos poliglotas que eu tenho estudado, que muitos deles têm uma meta de aprender um novo idioma a cada 2 anos. Aí vocês podem ficar pensando, nossa, para dominar um idioma novo a cada 2 anos, a pessoa deve ser um gênio, deve ser extremamente inteligente. Absolutamente não. Pelo que eu já vi, e que também você consegue encontrar depoimentos de diversos poliglotas no meu portal, a maioria deles lutou com bastante dificuldade para aprender alguns idiomas. Alguns chegaram a estudar 6, 7, 8 anos, por exemplo, o Benny Lewis, se não me engano, ele relatou que estudou por volta de 6 a 7 anos alemão e praticamente não conseguia falar nada. Só depois que ele resolveu adotar uma metodologia própria, é que ele conseguiu deslanchar. E hoje ele fala, se não me engano, mais de 10 idiomas, tem um portal, ele ensina as técnicas dele para outras pessoas, por aí vai. Tá? Então, não existe esse mito de que para você aprender inglês num tempo menor, você tem que ser um gênio, tem que ser superdotado, etc. Absolutamente nada disso, tá bom? O que você tem que fazer é justamente encontrar estratégias que sejam agradáveis para você, que você se sinta confortável praticando e que você tenha um enorme prazer, de tal forma que você consiga aprender inglês mesmo sem se dar conta que está aprendendo inglês. Eu vou citar mais alguns exemplos aqui de formas que você pode praticar a conversação quando você estiver envolvido em atividades tão envolventes que você até se esquece de que está aprendendo inglês. Numa live anterior, eu falei de um amigo meu que aprendeu inglês muito bom, um inglês perfeito, com pronúncia perfeita e tudo mais, ouvindo músicas. O objetivo dele era aprender inglês? Não, não era aprender inglês. O objetivo dele era ouvir as músicas dos conjuntos que ele gostava. Na verdade, ele tinha um gosto bastante abrangente e ele, a última vez que eu conversei com ele, tinha mais de 400 CDs, né? Hoje em dia já não existe mais isso, você pode contratar um serviço tipo Spotify, etc., e ouvir suas músicas favoritas. Mas a questão exatamente é essa daí, você praticar, tá? Aumentar o seu tempo de exposição ao idioma, então, naturalmente, você vai encurtar também o seu tempo de aprendizado. É o que eu estava falando, né? Veja bem, uma das coisas que os poliglotas citam é que você deve falar desde o primeiro dia. Ou seja, você aprendeu algumas estruturas básicas, algumas sentenças, etc., já começa a falar. Eu, no meu curso From Zero to Hero, eu já coloco um deck do Anki chamado Classroom Sentences, ou Classroom Language, alguma coisa assim. São cerca de 40 frases que você pode usar dentro de um contexto de uma sala de aula para interagir com o professor sem precisar usar a língua portuguesa. Tá? Então, essas 40 frases apenas já são o suficiente para você interagir com o professor. Aí, o que muitos defendem? Ah, não, você não pode começar a falar inglês até que você tenha um vocabulário básico de 1000 palavras, conheça não sei quantas frases, etc. Pode até ser que eles tenham alguma razão em defender esse tipo de coisa. Porém, a partir do estudo dos vários poliglotas, e os vídeos estão no YouTube, estão no meu portal Aprendendo Inglês, vocês vão poder ver que muitos deles adotam essa regra, falar desde o primeiro dia. Por que falar desde o primeiro dia? Porque a estrutura da língua é diferente, a articulação dos músculos que você tem, né, que você precisa praticar para falar em inglês é diferente. Então, quer dizer, se você se antecipa, mesmo não estando pronto,
você já começa a falar da forma que você puder, você vai estar cortando etapas e você vai acelerar a sua chegada à fluência. E, muito importante, no ambiente de ensino tradicional, a gente fica ali limitado à sala de aula. Quer dizer, a gente só sente que está aprendendo quando está dentro da sala de aula. Mas isso não é verdade. Eu sempre defendo, no meu curso, eu também falo isso o tempo inteiro, você tem que aproveitar todas as oportunidades que você tiver para, né, se expor à língua inglesa. E as oportunidades hoje em dia são imensas. Você liga a televisão, você está ouvindo inglês, você vai para a internet, você vai ver muitos sites em inglês e por aí vai. Quer dizer, as possibilidades de exposição à língua inglesa são enormes. E eu vou mais longe, tá? Você não precisa nem mesmo frequentar um curso de inglês para aprender inglês, tá certo? Qual que é a vantagem de um curso de inglês? Eu não diria o curso de inglês tradicional, porque aí você vai entrar num esqueminha que quanto mais tempo você ficar lá, melhor, tá? A grande vantagem que existe hoje dos cursos de inglês online, e tem muitos cursos de inglês online de excelente qualidade, é que você paga um valor fixo e geralmente o acesso ao curso é bem prolongado, alguns até mesmo ilimitados, tá? E durante esse período, você tem acesso ao suporte, às consultas, etc. O que os cursos de inglês online fazem? Eles são totalmente diferentes dos cursos de inglês tradicionais, no sentido que eles constantemente te convidam a sair da sua zona de conforto. Para você aprender qualquer coisa, você tem que sair da sua zona de conforto, tá? Uma coisa assim que eu gosto e não gosto é de viajar. Porém, na véspera eu fico ansioso, eu falo, não vou mais, eu não quero ir e tal. Mas uma vez que eu entre no carro ou entre no avião e vá para onde eu estou tentando ir, aí eu aproveito e gosto. Quer dizer, mas tem aquela resistência inicial. E essa resistênciazinha inicial, tá, se eu deixar ela me vencer, e ela é forte, tá, eu diria que muitas das coisas que eu fiz na vida eu não teria feito. Tá? Mas eu sei, não, vamos fazer. Tá? Então, novamente, essa daqui que eu vou mostrar para vocês hoje é uma técnica apenas. Existem várias outras técnicas que eu estou mostrando aqui nessas lives em conjunto, tá certo? Então, o que você tem que fazer é um planejamento integrado de tudo que você vai fazer. Primeiro de tudo, tá, o mais importante é você definir para que você quer aprender inglês. Você quer aprender inglês para viajar? Você quer ser guia turístico? Você quer ser um pesquisador, autor de artigos científicos em inglês, etc. Porque uma vez que você define esse seu objetivo, o seu caminho vai ser determinado pelo seu objetivo. Se você quer escrever, você tem que ler muito, até mesmo em português, porque você vai precisar de ideias, tá? Se você quer ser um guia turístico, você vai ter que trabalhar muito na sua pronúncia, tá? Então, existem cursos até de pronúncia da língua inglesa, tá certo? Enfim, o objetivo principal, uma vez que você tem um objetivo, você vai traçar as metas ligando várias estratégias, que são as estratégias que eu tenho falado aqui ao longo do tempo, tá? Eu foco muito no preparo emocional, ou seja, o aprendizado de idiomas, ele tem uma grande quantidade de mitos. O que é um mito? O mito é uma coisa que todo mundo acredita, porém que não necessariamente é verdade, tá certo? Isso atrapalha a gente demais, faz com que a gente desista, tá certo? Como eu disse, uma vez que você define a sua meta, você precisa de fazer um planejamento, ter consistência, estudar todos os dias, não é só os 2 diazinhos que você vai lá na escola de inglês, não. Você tem que fazer o seu preparo emocional, você tem que entender como o seu cérebro funciona para o aprendizado de idiomas e estudar, como já falei, né, todos os dias. Aí eu tenho mostrado aqui um monte de técnicas, tá? Você tem que escolher as técnicas que são mais adequadas para você. Então, eu já falei de música, já falei de leitura, etc. Você precisa estudar com músicas? Não precisa. Se você não gosta de música, tá? Então você não precisa. Tem um monte de outras técnicas que você pode adotar. Mas essa daqui que eu vou falar hoje, que é encontrar uma forma de você praticar a conversação, ela é fundamental. Que existem pessoas, meu tio, tá? Já falecido, ele lia fluentemente o inglês, ele tinha total domínio, ele tinha um conhecimento de vocabulário absurdamente amplo, porém não falava. Então ele falava assim, não, o inglês eu só leio, eu não falo. Mas ele tinha um conhecimento muito bom. Não sei por que ele nunca resolveu, né, falar. Mas existe sim a possibilidade de você dominar muito bem
uma das habilidades, quer dizer, ler, escrever, falar e ouvir, e não falar outra. Eu já tive a oportunidade de dar aulas com um rapaz que tinha uma pronúncia perfeita, falava super fluentemente, tá? Porém, era uma aula de proficiência, e eram uns textos mais complexos, e a pessoa tinha que responder aquelas perguntas, etc. Ele não conseguia entender um texto mais complexo. Então, para ele, aquele tipo de atividade não dava certo, mas ele falava super bem. Quer dizer, ele viajou o mundo inteiro, tá? Fala ainda, né? Fala super bem, etc. Porém, ele não tem a capacidade de entender textos em inglês mais complexos, tá certo? Isso é um problema? Não. O objetivo dele é viajar, e realmente o objetivo dele era conhecer o mundo. Ele já deve ter conhecido, tá? Porque cada ano ele ia para um país diferente e falava super bem, o inglês americano, né? Bom, o primeiro site que eu vou falar para vocês é um site chamado Meetup, meetup.com. Esse site não é específico para o aprendizado da língua inglesa. O objetivo dele é fazer com que as pessoas se reúnam para discutir assuntos, né, que eles tenham de interesse. Originalmente, esse site não tinha por objetivo viabilizar a realização de reuniões virtuais, mas sim de reuniões presenciais. Ao fazer o cadastro aqui nesse site, você vai ver que ele vai te perguntar de qual país você é, de qual cidade, quais são os seus assuntos de interesse, e aí ele vai fazer uma busca nessa região, né? Ele vai delimitar, por exemplo, 100 quilômetros de onde você mora por aí, se existem pessoas que estão discutindo o assunto no qual você tem interesse. Então, aqui embaixo, não deve dar para vocês lerem, mas, por exemplo, tem aqui Boost Your Career, quer dizer, alavanque a sua carreira, Find Your Zen, Get Moving, Share Language and Culture. Um aspecto muito importante também do aprendizado de idiomas é a cultura, tá? Write Together, Hone Your Craft, por aí vai. Então, como eu já disse, isso aqui não é especificamente para inglês, mas ele é poderosíssimo para você encontrar comunidades da língua inglesa para conversar aqui mesmo no Brasil, tá? Bom, um dia a pandemia vai ter que acabar, e eu espero que, é lógico, você conversar pela internet é uma coisa, porém, você ter a oportunidade de encontrar com as pessoas ao vivo, conversar, tomar um café e etc., é muito mais interessante, tá? Então, eu fiz meu cadastro aqui nesse site para fazer alguns testes, e eu coloquei um termo de busca ali chamado English Conversation Groups. Eu poderia ter colocado grupos de conversação em inglês também, queria tentar achar coisas em português. Só um alerta, tá? Aqui nesse ponto eu já fiz meu cadastro, já passei meu endereço, tudo mais, então ele já me conhece. Então ali, por exemplo, eu coloquei a cidade que eu moro e eu coloquei que eu estou disponível para qualquer dia da semana. Então aqui já encontrou Online English Conversation Meeting em Porto Alegre, tá? Outro aqui, um outro meeting. Eu fiz até um cadastro em alguns grupos para ver como é que funciona, e tinha grupos no Rio de Janeiro, e os grupos você tem um host, né? É uma pessoa que organiza um encontro, e esses encontros podem ser pagos ou podem ser gratuitos, vai depender da pessoa, né, que está organizando. A pessoa que faz a organização do evento, ela paga uma taxinha. A última vez que eu verifiquei isso, a taxa semestral é de $60, quer dizer, você, para ser o organizador de eventos, e depois você pode cobrar, se você quiser, né? Você pode cobrar das pessoas que participam do encontro, você pode cobrar uma pequena taxa, geralmente uma taxa muito pequenininha, tá certo? Então, esse tipo de coisa, que eu estou falando aqui do Meetup, você pode fazer dessa forma. Você tem alguém, pode ser um professor, que ele também está fazendo isso para suplementar a renda dele, ou você pode também encontrar grupos de pessoas que tenham por objetivo aprender inglês e elas querem se reunir. Eu, por exemplo, na escola que eu estudei, toda sexta-feira à tarde, tinha uma turma que basicamente era apenas isso, era um grupo de senhoras, eu era o único homem que participava, mas era para troca de receitas, para conversas gerais, etc. Então, isso é muito agradável, né? A professora era uma australiana e ela tinha uma cultura geral fantástica, ela contava muitas coisas sobre a Austrália para a gente, etc. E era uma experiência maravilhosa. Eu adorava participar desse grupo de conversação, embora alguns assuntos não fossem diretamente do meu interesse, tá certo? Então, aqui, eu estou colocando aqui, por exemplo, tem termos de busca em inglês e em português. Tanto faz, tá? Então, você pode colocar assim, ó,
no Meetup, né? Ali está a pergunta, what do you want to do? Aí, por exemplo, aí está lá, search for tennis. Mas como eu já disse, aqui você está interessado no inglês. Você pode até interessar em outro assunto, tá? Não tem problema. Mas no caso do inglês, você pode colocar alguns termos de busca, como, por exemplo, English Conversation Groups. Ah, escrevi grupos errado. Grupos de conversação em inglês. English Conversation Club. Clube de conversação em inglês. English Speaking Partner. Language Exchange Partner. São termos de busca que você pode colocar. São apenas sugestões, mas você pode colocar outros tipos de, né, dependendo do que você esteja buscando. A ideia é que você encontre alguém ou um grupo para poder interagir dentro do seu objetivo, tá certo? E você pode usar esse site, como eu já disse, para outros interesses que você tenha. Agora, né, com o fim da pandemia, é possível que os encontros presenciais voltem a ocorrer, tá? Que eu acho que é uma coisa bem interessante mesmo, e motivadora, né? Porque às vezes você está aqui no computador, aí você fica, não vou fazer nada hoje e tal, mas se você tem um compromisso de sair e encontrar com as pessoas, etc., e você se lembra, nossa, como é agradável, como é gostoso e tal, aí você se motiva talvez a sair. Porque tem esse problema também do, que eu já falei, né, você sair da zona de conforto. Às vezes a gente não quer, a gente quer ficar sentado vendo televisão e sem pensar em nada, né? E outra coisa, você mesmo pode fazer o seu grupo, tá? Então aqui, como eu já tinha falado do quanto custa, tá? Então quem paga é o organizador. Então uma das coisas que eu vou falar é que vale a pena, sim, você fazer grupos de conversação com pessoas do mesmo nível que você tenha. Então você pode muito bem chegar lá, você cria o seu grupo, você convida pessoas que você conhece, ou você abre lá o grupo, deixa aberto, e depois você vai juntando as pessoas, tá certo? Eu vou falar mais um pouquinho sobre isso, da conversação com pessoas do mesmo nível, sem ter necessariamente um professor, tá? Então, como eu disse, o organizador paga um valor fixo, $60, por aí, 59, alguma coisinha, e ele, por sua vez, ele também pode cobrar uma taxa dos participantes, tá? E existem, sim, grupos totalmente gratuitos e outros têm a cobrança. Eu mesmo participei de alguns grupos para conhecer o ambiente, se eu não me engano, era de Niterói, quem promovia no americano. E você tinha a oportunidade de participar de várias aulas gratuitas. Depois, se você gostar, aí sim você passa a pagar uma mensalidade, que também é uma coisa muito pequena. Nem se compara com o que você pagaria para ter um professor particular de inglês, certo? Bom, então, como já disse, né, o foco principal é o encontro presencial de pessoas que compartilham interesses comuns. E devido ao isolamento, isso aí hoje passou para ser atividades, né, online. O online, ele vai te dar a oportunidade de conversar com pessoas do mundo inteiro. Eu vou mostrar também alguns outros portais que você realmente tem esse tipo de interação. E é simplesmente muito legal. Bom, então aqui eu estou falando da zona de conforto, né? Você ficar aí deitado, sem fazer nada, tá? É desconfortável. E ainda mais, um outro problema de você participar desses grupos de conversação, é que você vai encontrar, né, pessoas que você não conhece. Isso sempre gera um certo desconforto, né, de conversar com pessoas que você nunca viu antes, etc. Tá? Mas, e eu tenho um alerta também. Não nesses sites como Meetup e alguns outros mais... Mas, por exemplo, você pode encontrar grupos de conversação em vários outros locais. Você pode encontrar dentro do Facebook, tem grupos de conversação muito legais, tem outros que nem tanto. Tem, né, pode ter gente que está querendo enganar o outro e por aí vai. Até tem um dos grupos de conversação que é de uma moça até ucraniana, coitada, ela está passando por momentos difíceis, chamada Ana Coman. Na região que ela mora ainda não está tendo conflito, né? Ela deve morar mais, eles estão atacando mais por um lado, quer dizer, do outro lado ainda não está tendo muito conflito. Mas ela coloca nas advertências do grupo dela que aquilo ali é para aprender inglês, não é para fazer paquera. Tem muita gente que às vezes entra nesses grupos para ficar, né, tentando conquistar pessoas, né? Enfim, mas dentro, eu vou mostrar esse link para vocês, tá? É um grupo, hoje eu consultei, estava com 58 mil pessoas. É um grupo muito interessante, é um grupo fechado, quer dizer, você só entra se a Ana autorizar, tá bom? Um outro que eu vi também, que eu achei muito interessante, e eu não consegui achar nesse portal, eu fiz várias interações aqui, eu não consegui achar nada de preço. Então, pelo que eu entendi, o uso desse portal e de todos os recursos, que vocês podem ver aqui do lado esquerdo, né,
você pode usar gratuitamente. Você pode procurar uma pessoa para fazer aula de conversação ou para conversar, tá? Não vamos falar aula, né? Porque o objetivo aqui é um parceiro. Lembra, o título da live é como encontrar um parceiro para a conversação. Então, não é uma aula, tá? Então, aqui você vai ter pen pals. Pen pals é uma coisa interessante também. São companheiros para você se corresponder. Quer dizer, você vai interagir com essa pessoa de forma escrita, que é uma coisa bem bacana também. Então, aqui, segundo o site disse, o seu endereço de e-mail, ele é oculto, ele não aparece para ninguém. Quer dizer, se for alguma pessoa com alguma intenção não muito boa, quer dizer, você está totalmente protegido, tá? Não vai ter problema algum, tá? Você tem jogos, lições, você também pode encontrar aqui professores, quer dizer, se você quiser entrar em contato com algum professor para combinar alguma coisa, pagamento, fazer pagamento, etc. Tá? É o único ponto aqui que o site você pode ter que pagar alguma coisa, mas pelo que eu entendi, você entra em contato direto com o professor, tá bom? E tem várias outras coisinhas aqui que eu também vou entrar mais em detalhes aqui. Eu queria só colocar em detalhe aqui, uma atenção nesse segundo item, que são dos pen pals, que é uma coisa também bem interessante. Embora não seja conversação, que é o nosso objetivo, mas como eu vi esse recurso aqui, eu acho que vale a pena falar, que aí você vai praticar a escrita, tá? Então, aqui, no meio, ele está te dando as condições, ele fala que seu e-mail é completamente protegido, é atualizado, quer dizer, você não tem e-mails aqui que não são válidos, porque na internet acontece muito isso. Eu tenho uma lista aprendendo inglês, que todo dia eu mando 2 mensagens, né? Uma historinha e uma expressão idiomática. Todos os dias, algumas dezenas de e-mails somem, outras tantas entram. Então, o e-mail é uma coisa muito perecível, né? As pessoas criam e abandonam os e-mails com muita frequência. Então, aqui ele garante que esse banco de dados é seguro. Tá? Então, tem mais várias outras coisas aqui. Esse portal você precisa explorar em mais detalhes. Tá? Você faz o seu cadastro e aí você vai ter a opção de escolher o que você quer fazer. Se você quer conversar, etc. Você pode falar assim, eu quero conversar com pessoas dos Estados Unidos que queiram, por exemplo, aprender português, você ensina português para elas e você quer aprender inglês. Então, tem isso. A pessoa fala, eu quero aprender tal língua, eu posso ajudar você no aprendizado de outra língua. Então, essa parte é totalmente gratuita e você entra em contato diretamente com as pessoas, tá? Tem um outro aqui, esse já é pago, tá? Então, aqui você tem, é chamado Preply. É um portal em que você escolhe um professor de inglês. E uma coisa interessante, que aqui você vai encontrar preços de todos os níveis, desde $5 a hora até $100 a hora, tá? Aí vocês falam, poxa, é claro que eu vou no mais baratinho ali. Mas uma coisa que vocês têm que levar em conta é o nível da pessoa com quem você vai conversar. É muito mais agradável você conversar com um professor de inglês que tem uma boa cultura, que esteja preparado para falar sobre uma grande quantidade de assuntos, né, que seja interessante, tá? Do que uma pessoa que fica falando, como é que está o tempo hoje, tal, tal, tal. Então, você também não está amarrado com o professor pela vida toda. Você pode, tem muitos deles que oferecem umas aulas de demonstração. Então, aqui eu tenho 2 exemplos. A Juliana Kay, ela fala em inglês, e ela cobra, ali está o preço, R$48 por hora. Por hora? Por hora. Tá? E aqui embaixo você tem o outro, que é o Maxon, que também fala inglês, e ele está oferecendo as aulas dele a R$44 por hora. E olha que interessante. Ele fala aqui embaixo, ele fala mais de 3 idiomas, tá? E ele oferece algumas aulas gratuitamente. E olha que interessante, tem as avaliações, ó. Por exemplo, o Markson, ele tem 19 avaliações. Já a Juliana, ela acabou de se juntar, está ali escrito, newly joined. Então, ela é recente, ela ainda não tem nenhuma avaliação. E a Juliana, ela fez um vídeo, então você pode ver a pessoa falando. Então, é uma coisa bem interessante, você pode estudar com bastante detalhe a pessoa com quem você vai interagir. E você também pode mudar, se você não gostar, você pode selecionar outro professor. E até interessante, não que, por exemplo, esse professor você não goste, mas você se expor a diferentes tipos de idiomas é interessante, tá? Porque você vai se familiarizar o seu ouvido com diferentes variações do inglês, dialetos e por aí vai. Tá? Aqui tem um outro que é
parecido com o Preply, que chama iTalki, tá? Também funciona da mesma forma, você contrata um professor de inglês por um valor, você pode ter uma reguinha lá que você fala quanto é que você está disposto a pagar, tá? Então, ele funciona mais ou menos da mesma forma que o iTalki. Uma coisa interessante que eu recomendo muito, inclusive no curso Aprendendo Inglês, todas as quartas-feiras, os alunos têm uma aula de conversação comigo com uma hora de duração. Então, eu seleciono 3 temas. Então, um tema é um tema para conversação mesmo. Eu pego um assunto interessante, que esteja, assim, em voga no momento, e eu pego uma historinha, tá, também em inglês. Eu tenho um site, além do Aprendendo Inglês, tem um site chamado Contando Histórias. E esse site Contando Histórias, embora não pareça, ele tem tudo a ver com Aprendendo Inglês, porque eu sempre defendi e defendo que para você aprender inglês, você tem que estar num bom estado de espírito, você tem que estar se divertindo, tem que estar com a alma leve, etc. E esses Contando Histórias são apenas historinhas leves, edificantes, coisas que fazem você se sentir bem. Então, geralmente, eu pego histórias do portal Aprendendo Inglês, traduzo para o inglês, coloco o áudio, etc., e coloco lá como tema de conversação. E o terceiro tema de conversação, eu sempre seleciono um vídeo de alguma pessoa que ensina inglês e que esteja compartilhando alguma técnica interessante para os aprendizes. Por exemplo, mais recentemente eu peguei um vídeo em que a pessoa do canal do YouTube, ela ensinava como entender inglês quando a pessoa fala muito rápido, tá? Esse é um dos assuntos. Tem um outro que fala assim, quais são as técnicas que os poliglotas usam para aprender um idioma rapidamente. Então, eu sempre coloco esses 3 temas e para discussão. Então, em uma hora, a gente discute essas 3 coisinhas, eu peço a opinião das pessoas, etc. E na segunda-feira, esses mesmos alunos, eles se encontram, sem a minha presença, para conversar. Uma coisa interessante, que muita gente fica em dúvida, mas vem cá, se eu estou conversando com uma pessoa que tem o mesmo nível que eu, isso não é ruim para mim? Será que eu não vou estar cristalizando os meus erros, que não vai ter ninguém para me corrigir, né? Não. Porque, na verdade, é o seguinte, isso é minha experiência, mais de 40 anos ensinando inglês. Se eu chego para uma pessoa e corrijo aquela pessoa, ela falou uma coisa errada, eu vou lá e corrijo, ela não vai conseguir internalizar essa correção. E ela vai cometer o mesmo erro novamente, tá? Então, geralmente, eu não corrijo a pessoa, porque às vezes, por exemplo, eu pego uns temas que são super apaixonantes ali, e o que acontece? Os alunos ficam tão empolgados em discutir aquele assunto, falar e falar, que é isso que eu quero, que eles falem e até esqueçam que estão falando inglês, tá? Como é que você vai corrigir os seus erros? A conversação não é a única estratégia. Você tem que fazer outros tipos de atividades. Você tem que, por exemplo, que eu falo, os textos tem um portal Aprendendo Inglês. Você tem que ler os textos. Você tem que selecionar de cada texto uma quantidade de frases, que essas frases vão formar a sua caixa de ferramentas da língua inglesa. São frases que você vai aprender a falar perfeitamente, tá? Ou, por exemplo, no portal Aprendendo Inglês também, lá tem tempos verbais, como é que você usa, etc. Então, na hora da conversação, não é para você ficar sendo corrigido o tempo inteiro, porque se você ficar sendo corrigido o tempo inteiro, você não vai conseguir falar. Eu já notei isso, às vezes nas raras vezes que eu paro alguém para corrigir, né, eu não faço isso, tá, mas eu estou falando assim, né, quando eu fazia, eu notava que a pessoa dava aquela murchada, tá? Então, a correção do erro, enquanto a pessoa está falando, não é uma coisa produtiva, embora eu mesmo achava isso. Uma vez, eu estudei alemão por 2 anos e meio, e eu chegava para a professora e falava, por favor, sempre que eu fizer um erro, você para e me corrige. Ela nunca me parou e me corrigiu, porque realmente ela já, uma professora com muita experiência, ela já sabia que não era isso, tá? Então, você pode muito bem conversar com alguém que seja do mesmo nível seu, com uma pessoa que seja do seu nível, um nível abaixo, um nível acima, desde que a pessoa, por exemplo, tenha paciência, né? Se você pegar uma pessoa muito avançada e essa pessoa, né, for daquelas que não tem paciência para conversar e etc., aí não vai ser produtivo.
Então, a ideia é justamente que a pessoa converse e que ninguém se sinta inferiorizado com isso, tá? É justamente a oportunidade de você conversar. E isso é muito legal. Então, como eu disse, os meus alunos, além disso, e até tem, né, alguns outros que eles também usam esses recursos que eu estou mostrando aqui para vocês, alguns desses portais, para buscar companheiros adicionais de conversação, tá bom? Então, conversar com um amigo não tem problema, os seus erros não vão cristalizar. Por quê? Você vai fazer outras coisas além da conversação. Você vai ler muito, tá? Você vai fazer a sua seleção de frases. Então, bota na cabeça, de cada texto que você lê, escolha 5 ou 6 frases, copie essas frases no caderno, né? Tem um método da lista de ouro que eu já falei em outra oportunidade, tá? Então, tudo isso vai te ajudar a consolidar o seu inglês. E não precisa ser muito. Se você apenas se dedicar à leitura, e tem muitos recursos para isso, gradualmente você vai aprender a falar corretamente, tá? Outra coisa, a gramática não é para ser estudada, a gramática é para ser consultada. Então, quando você tiver dúvida, você vai lá e olha, como é que é esse tempo verbal? Tá? Então, você vai lá e tira essa dúvida. Pode ser que você tenha que voltar e consultar várias vezes até a coisa ficar bem cristalizada. Por exemplo, o present tense, tempo presente. Quanto que você usa o tempo presente? Você usa para ações habituais. Isso é uma das coisas. Você diz assim, I go to school every day. Então, está no presente. I go to school every day. I brush my teeth every day. Eu escovo meus dentes todo dia. Então, ações habituais, você já fala no tempo presente. Ações que você está realizando naquele presente momento. I am running to school. Estou correndo para a escola. Então, você usa o tempo presente. Então, existem, sim, determinadas regrinhas, e você vai aprendendo isso com o tempo. Mas não é para sentar e memorizar tudo uma vez, que é muito chato, não vai funcionar, tá? E você vai ficar frustrado, tá bom? Aqui, um outro, que eu não sou de... Eu não tenho hábito de jogos de computador, tá? Antigamente, sim, eu gostava bastante. Mas uma das formas que dá muito certo para a pessoa aprender inglês são os jogos online. Que as pessoas conversam umas com as outras, e eu já vi casos até de que, isso aí são mais adolescentes, né? Mas nada impede que um adulto também participe disso, tá? Eu vi pessoas desenvolverem o inglês muito rapidamente, porque precisavam conversar com os companheiros de jogo, por exemplo, estava no Japão. Até para pegar essa ideia, eu vi um filme do canal Bob the Canadian, o link está aqui na descrição, ele contando que o filho dele, né, ele interagia com um rapaz, se não me engano, da China, e o rapaz aprendeu inglês super rapidamente para poder jogar com ele. Quer dizer, o objetivo aqui era o jogo, não era aprender inglês, mas eles aprenderam. Esses jogos que estão aqui, League of Legends, Division 2, Counter-Strike, Minecraft e Dota 2, eu fiz uma pesquisa dos 10 jogos, mas a maioria dos 10 jogos que estavam lá, com exceção do Minecraft, são jogos de matança, né? Parece que tem uma grande predileção para esses jogos de aventura, de combate, de guerra, por aí vai. Mas, enfim, eu não quero dar opinião sobre isso, mas é um recurso interessante também, tá? E tem o Facebook. Aqui eu destaquei para vocês esse canal, esse grupo, é um grupo, o Facebook tem a possibilidade de você criar grupos, tá? E esse grupo chama-se English Fluency Journey, que é daquela moça da Ucrânia chamada Ana Koma. Tá? Então, o objetivo desse grupo também é para você... Então, são 2 grupos, né? Aqui tem o English Speaking Partner, que é um grupo público, com 2.400 pessoas, tá? E vários outros. Então, você também consegue achar esses grupos dentro do Facebook, mas tomem cuidado, que pode nem... Né, as pessoas, os participantes nem sempre podem ser tão agradáveis assim. Então, é preciso tomar bastante cuidado. Esse English Fluency Journey, eu conheço a moça, assim, conheço dos vídeos que ela publica no YouTube, é uma pessoa muito séria, tem uma grande quantidade de pessoas, é um grupo privado, quer dizer, ela deve ter umas regras de funcionamento, se a pessoa não aceitar, né, seguir aquelas restrições, então eles devem chutar para fora do grupo e por aí vai. Você pode denunciar algum comportamento impróprio, tá? E aqui tem alguns outros portais que né, são parecidos. Esse Cambly também é a mesma coisa. Ele está todo em português. Você pode contratar pacotes anuais, semestrais de aulas de inglês, tá certo? E é bem interessante também. Aqui você tem o Duolingo.
Duolingo é uma plataforma, eu acho que é uma das mais famosas para aprendizado de idioma. Você pode aprender praticamente, até Klingon, que é a linguagem lá do Star Trek, né? Star Trek? Star Trek, Jornada nas Estrelas, em português. Né? Então, ali, se você clicar numa abinha chamada More, vai aparecer, por exemplo, Events, Podcast, Dictionary, Words. Se você clicar em Events, vai aparecer essa tela que está aí embaixo, tá? Aqui, no caso, eu estudo francês pelo Duolingo, então ele já me selecionou alguns eventos selecionados para mim em francês. Vocês podem ver que esses eventos, a maioria são pagos, né? $10, o outro $10 também, o segundo $2, terceiro, né? E $10. O Intensive French Course, grupo 2. Então, é um professor que ensina francês. E aqui eu selecionei alguns para o inglês, tá? Então, ali tem English with Effie, Beginner Weekly Course Bundle. Ali você paga $10, quer dizer, muito barato. E os outros 3 são gratuitos, ó. Daily Exchange Language, intercâmbio, com essa moça aí. Tem Storytime, A Dog's Tale by Mark Twain. Eu acho que esse aqui pode ser que ele leia alguma história para você, mas é uma coisa que vale a pena explorar, que o Duolingo é um portal maravilhoso. Eu já estudei por muitos anos, eu estudei francês, espanhol lá, e eu adoro o Duolingo, tá? É muito legal. Mas aqui, para realmente dominar o idioma, você precisa ir além, tá? Praticar, dedicar mais horas, tá? Só você fazer Duolingo, você não vai chegar a lugar nenhum. Tá bom? Mas como eu já disse, ele pode ser parte da sua estratégia de aprendizado. E também, vocês podem ver ali em cima, Become a Host, quer dizer, você pode também organizar os seus próprios eventos. Isso é uma coisa que eu espero que progrida bastante no Duolingo, tá? É muito legal. Esse portal também é a mesma coisa, Conversation Exchange. Aqui você pode encontrar um parceiro para conversação, e além disso, você pode ver no menu do lado esquerdo, tem vários outros recursos. Por exemplo, você tem notícias, news, você tem, na parte de resources, ele abre um outro submenu que mostra também várias outras coisas. Por exemplo, tem piadas, né? O meu site Aprendendo Inglês, ele começou como um site de piadas em inglês, porque eu tinha muita dificuldade de fazer com que as pessoas lessem em inglês. E eu ia dar aula de leitura e eu chegava lá, tinha aluno que ficava com o braço cruzado, não lia nenhum dos livros que eu levava. Eu levava livro de vários níveis, desde o muito básico até o muito avançado, e a pessoa não lia. Aí eu perguntei para um deles, você gosta de ler piada? Eu falei, piada eu gosto. Aí ficou super animado, aí me deu a ideia. Aí eu ia para a aula, eu imprimi várias piadinhas na frente e atrás tinha um vocabulário comentado. Então a pessoa lia a piada, se não soubesse uma palavra, virava o cartãozinho plástico e ela via o significado, tá certo? Então isso foi um sucesso muito grande, aí eu criei o portal, depois eu criei um livro, a editora que me publicou, a editora Nova Tech, falou, não, vamos publicar um livro com essas historinhas, né? Então, é uma coisa que deu super certo. Aqui tem algumas também, são poucas, tá? Mas tem algumas. Enfim, é um site interessante também para você buscar um parceiro de conversação. Mas, como eu disse, você tem que fazer o seu cadastro, e aí você tem que começar a ver as opções existentes, tá? Aqui são aplicativos, tá? Que você pode instalar no seu celular e também tem um portal. Um que eu gostei muito, que eu não vi também, ele parece que é gratuito, esse de cima aqui, o Polyglot Club, tá? Você tem vários outros, como Bilíngua, High Native, HelloTalk, The Mixer, Scrabble, é uma quantidade enorme de portais, tá? Na descrição, vocês vão encontrar um link para um artigo em que ele linka também para várias outras possibilidades de conversação, tá bom? E esse aqui é muito interessante, é o Réplica, tá? Réplica é um portal e um aplicativo também de inteligência artificial em que você pode construir uma pessoa, tá? É um avatar que eles chamam, e você pode conversar, escrito, tá? Você escreve, mas mesmo assim também já é interessante. Aqui no caso eu criei um avatar da minha esposa, essa aqui é a tela de login, mas eu usei esse mesmo avatar, que é com o nome da minha esposa, tá? Então, você pode criar isso aí, e como que eles ganham dinheiro? Você pode comprar itens, por exemplo, você pode comprar itens de maquiagem para o seu avatar, você pode comprar roupas e por aí vai. Então, você paga um dinheirinho para ir moldando o ambiente de conversa com a pessoa. É muito interessante, tá? Eu me lembro,
nos primórdios da computação, no final dos anos 70, começo dos anos 80, tinha um programinha de computador chamado Eliza, né, em inglês. E esse programinha de computador era muito, muito simples, tá? Então, você chegava e falava para ele, hello, Eliza. Aí ela te respondia, hello. Aí você falava assim, I'm feeling depressed today. Eu estou me sentindo deprimido hoje. Aí o programa de computador, esse Eliza, ou Lisa, eu acho que é Eliza, né? Ele era programado para justamente para voltar, é tipo um psicanalista, né? Ele falava assim, por que você está se sentindo deprimido hoje? Quer dizer, não requer muita inteligência para fazer isso. Ele pegava a tua frase e retornava a você. E o interessante é que as pessoas ficaram tão viciadas naquilo que eles tinham que conversar com o programa de computador todos os dias, tá? Uma coisa muito... Às vezes a solidão é tão grande que a pessoa, né, sente uma afeição genuína por um programa de computador, mas na falta de alguma opção, você pode, né, usar esse programinha. É divertido, é interessante. Tá? Outro que é interessante, né, que eu esqueci de colocar aqui, é o Second Life. O Second Life são pessoas, são avatares que estão lá, e você pode conversar com eles. Tá? Também eu fiz uma experiência alguns anos atrás, eu tive uma longa conversa com uma pessoa lá dentro. Tá? Sumiu da mídia por algum tempo, faz muitos anos que eu não ouço falar, mas o programa ainda existe, você pode baixar gratuitamente e instalar no seu computador, tá? E é também uma possibilidade. Bom, a última opção, que também é muito válida, é você conversar com você mesmo. Não significa que você está ficando louco quando você conversa com você mesmo. Porém, é uma das técnicas que eu recomendo também no meu curso, que você mentalize na língua inglesa tudo que você faz durante o seu dia a dia na casa. Por exemplo, você vai dormir agora, você podia passar um filminho de tudo que você fez no dia em inglês. Por exemplo, você pode dizer, today I didn't sleep well, I woke up at 3 o'clock in the morning, then I couldn't go back to sleep. Então, quer dizer, você vai falando isso aí. No caso assim, hoje eu não dormi bem, acordei às 3 da manhã e depois não consegui dormir de novo. Aí eu levantei, entendeu? Então você pode praticar esse tipo de coisa. Na cozinha, I'm going to the kitchen now to prepare breakfast. Então você pode fazer isso aí com você mesmo, você conversa com você mesmo, tá? E você vai, todas as situações que você vivencia durante o dia, você pode internalizar os diálogos. Mas eu não sei uma frase, uma situação que eu não sei. Vai lá e pesquisa. Lembra que eu falei do Classroom Language? Tá? Então, tem um conjunto de frases que você pode usar para interagir dentro de uma sala de aula. Uma das sessões do meu portal, Aprendendo Inglês, que é mais consultada, é a sessão sobre Business English. São frases usadas no ambiente de negócio em inglês. É a página mais acessada do meu site. Tá? Então, quer dizer, as pessoas querem se familiarizar com o inglês para negócio. Também é um inglês diferente. Tá certo? Então, conversar em inglês não significa que você está louco, mas é uma coisa que você deve fazer, sim, independente de todo o resto, tá? Você deve preparar um ambiente de imersão e pensar no inglês o tempo inteiro. Agora, muito, muito importante. Eu falei para vocês aqui de uma grande quantidade de opções, tá? Porém, você tem que ter muito cuidado. Você não tem que usar todas elas. Você tem que dar uma passada, você coloca um prazo. Eu vou estudar todas as opções que o Rubens apresentou lá na live dele durante 2 dias. Nesses 2 dias eu vou escolher e vou ficar com ele. Por exemplo, plataformas para aprender inglês, tem um monte. Mas você usa o Duolingo, só ele. Não vai usar os outros, porque vai te confundir a tua cabeça. E aí vem aquele paradoxo da escolha. Quando você tem muitas opções, você acaba ficando paralisado, tá certo? E não é isso que ninguém quer, tá certo? Você não precisa escolher várias opções. Você pode achar, por exemplo, se você achar uma pessoa que queira conversar com você, que esteja estudando junto, né? Por exemplo, se você é estudante, está na faculdade, você pode chegar assim, quem está estudando inglês aí? Vamos fazer um grupo de inglês? Ou então, vamos conversar só nós dois? Pronto, acabou. Você não precisa prestar atenção em nada disso que eu falei aqui. Tá? Aí você, como o pessoal lá do meu curso, From Zero to Hero, eu falei, gente, além da conversa comigo, vocês têm que maximizar a exposição à língua inglesa. Então, por favor, encontrem outras pessoas para conversar.
Então, eles se encontram todas as segundas-feiras. Eles mesmos montam roteiro, eles gostam muito de falar sobre séries de TV, eles usam a série Friends. Então, eles pegam um trechinho de 1 ou 2 minutos, conversam, eles leem o áudio, tentam imitar o que os atores falam, a pronúncia que eles usam, e por aí vai, tá? Então, é isso. Muito, muito cuidado com o paradoxo da escolha. Se você ficasse perdido nesse mundo de alternativas que existem, né, o risco é você não fazer nada, tá? E você precisa fazer sim, você precisa aprender a falar inglês e alcançar a fluência em, no máximo, 2 anos, 2 anos, tá bom? Você não vai ficar 8 anos pagando por uma escola de inglês. É muito dinheiro e pode ser que você chegue lá no final dos 8 anos e ainda não seja tão fluente quanto você deseja, tá bom? Aqui na descrição, como sempre, eu coloquei vários links para vocês depois investigarem. Tem os slides da apresentação, tem um tutorialzinho sobre o Anki e tem um deck do Anki de expressões idiomáticas, tá? Lembra que eu falei negócio de falar errado e tal? Então, esse deck são 925 frases de diversos contextos com o áudio para você praticar, tá bom? Só ali, se não me engano, são um vocabulário de 3.000 palavras. Se você se dedicar só a estudar esse deck, você já vai ter um avanço muito grande no seu inglês. Uma coisa importante, eu já dei uma live sobre o Anki, tá? E todas as minhas lives, vocês podem consultar em aprenderinglês.com.br/lives. Então, se você não conhece o Anki, vai lá, tem um vídeo de aproximadamente 40 minutos que eu explico tudo sobre o Anki, tá? Como você carregar os decks e por aí vai, o que é o Anki, como que a memória funciona e por aí vai, tá bom? Então, era mais ou menos isso que eu queria falar para vocês hoje, tá? É mais um recurso que vai ser integrado a uma estratégia maior. Eu falei antes para vocês da questão, você pode aprender inglês sozinho, sim. Por exemplo, você pega esse deck dos phrasal verbs e estuda com dedicação durante 1 ano. Você vai ver um salto enorme. Porém, a vantagem de você fazer um curso online é que esses cursos online vão te dar um caminho a ser seguido. E, no meu caso, eu faço uma análise assim, pessoal, para que você quer aprender inglês? Eu quero aprender inglês para isso. Então, seu caminho é por aqui, tá? Então, isso ajuda bastante. Mas você, sim, consegue aprender inglês sozinho. A diferença dos cursos de inglês online dos cursos de inglês tradicionais é que no curso de inglês online, muitos deles fazem essa pergunta, nem todos. No curso de inglês, não. Você chega lá, faz um teste, o cara, tipo, você está no nível intermediário 1, já tem um livrinho pronto lá, você vai sentar naquele livrinho, você vai abrir na página 1, vai ler, o professor vai repetir, e é aquilo. Ninguém vai te perguntar da sua preparação emocional, se você já teve problema para aprender inglês, nada disso. Tá? Eu insisto muito nessa questão da preparação emocional. Tá? Vocês podem ver isso através das lives. É uma coisa fundamental. Porque eu já vi pessoas estudando inglês por 5, 10, 15, 20, e acreditem, até 30 e 40 anos a pessoa continuando, entrando e saindo de curso de inglês. Então, o que eu quero é que vocês, de uma vez por todas, eliminem esse tipo de problema. E olha só, bota a meta aí, 2 anos. Primeiro você tem que saber o que você quer fazer com o inglês, tá? Quer ser guia turístico, quer conhecer o mundo e tal. Uma vez que você definiu isso, em 2 anos você consegue chegar lá. Isso é garantido, desde que você estude, é claro, né? Eu não posso fazer isso para você, tá bom? Bom, gente, era isso. Eu agradeço a presença de vocês. Não se esqueçam, ajude o nosso canal a crescer, dá um joinha no vídeo e falem para os amigos, né? E se não gostaram, falem para os inimigos, tá bom? Muito obrigado e semana que vem estaremos de volta com mais uma palestrinha para ajudar vocês a alcançar a fluência em 2 anos, ok? Até mais.